Olá, meus amigos e minhas amigas, um prazer enorme estar com vocês. A palestra de hoje é como é a atuação do engenheiro civil em campo. Eu sou Renato Santos, sou engenheiro civil, me formei no final de 2013 na Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente sou sócio-diretor da empresa DISA Soluções de Engenharia e Consultoria. Então vou abordar um pouco da minha experiência e da prática do engenheiro civil em campo, nas obras. O nosso curso ele vai abordar, essa palestra vai abordar a leitura de projetos, levantamentos de materiais, ferramentas, equipamentos, orçamentos, planejamento, operacionalização, montagem de canteiro, controle de qualidade, controle do cronograma físico e financeiro e segurança do trabalho. Nessa primeira abordagem, é importante, muito importante, que o engenheiro civil de campo ele saiba a leitura aprofundada de projetos. Por quê? Porque é o projeto que norteia a obra. Então é importante o engenheiro civil ele saber identificar e saber ler um projeto de arquitetura, um projeto de estrutura, saber quanto de ferro vai se gastar naquele projeto, quanto de concreto, enfim, ele tem que saber abordar todos esses tipos de projeto. Hidráulica, por exemplo, ele tem que saber precisamente onde que tem perda de carga, onde que são os pontos críticos daquele projeto. Projeto elétrico, ele tem que saber a tensão, ele tem que saber a corrente, enfim, ele tem que saber vários aspectos para ele poder, ao final dessa análise, poder comprar material, poder coordenar a sua equipe para ser feita a melhor execução possível naquele empreendimento, naquela obra. Temos também projetos geotécnicos, entre outros. Geotécnicos que eu coloquei aqui, se o engenheiro for atuar, por exemplo, em estradas, ele vai ter muito projeto de geotecnia para analisar. Ele vai ver a questão do solo, na onde que vai ter aquela estrada. Também tem a questão de fundações também que envolve projetos de geotecnia. Então é muito importante que o engenheiro saiba a leitura exata dos projetos. O nosso próximo tópico é o levantamento de materiais, equipamentos e ferramentas. É importantíssimo que o engenheiro civil, ele através de várias ferramentas de desenho, como por exemplo a ferramenta CAD, o software mais comum na nossa área é o AutoCAD, ele tem que saber manusear, operacionalizar esse programa, porque ele que vai fazer o levantamento de material, ele que vai fazer o levantamento dos equipamentos que serão necessários na obra. Por exemplo, você tem que fazer uma fundação, isso exige um equipamento de fundação, então é nessa etapa de levantamento de materiais, ferramentas e equipamentos que o engenheiro vai identificar isso. E aí ele vai fazer todo o tipo de levantamento para a obra não correr com surpresas posteriormente. Aqui a gente tem uma foto ilustrativa mostrando tanto o engenheiro levantando o quantitativo no AutoCAD, aqui uma foto do almoxarifado de uma obra que tem as ferramentas que são necessárias para o trabalho, e aqui por último está o estoque de material de uma obra. Próxima etapa que o engenheiro necessita saber: o orçamento. Em toda obra, o engenheiro ele é quem coordena o custo da obra. Ele é quem vai ditar o quanto de material vai comprar, qual que é o custo daquele material. Muitas vezes, quando você inicia uma obra, você já tem uma análise, um orçamento daquela obra, mas você vai ter que reorçar, porque muitas vezes há uma mudança nos preços dos materiais, equipamentos e até inclusive na própria mão de obra. Então é importante que o engenheiro saiba
montar uma EAP. O que é uma EAP? É a estrutura analítica de projeto. É uma planilha orçamentária onde vai ter todos os custos envolvidos naquela obra. É importante montar também uma curva ABC. É uma curva onde tem todos os insumos que você vai executar na obra, como por exemplo, você está numa obra de uma edificação. E o que você mais gasta de material nessa obra é o cimento. Você vai gastar uma quantidade enorme e isso vai dar um valor extremamente grande. Então, na hora que você monta aquela curva, vai aparecer lá o primeiro item, né, da sua planilha, o cimento. Então, no item cimento, você tem que tomar muito cuidado e fazer uma cotação muito precisa para você abaixar o custo dessa obra e trazer lucratividade para aquele empreendimento. Especificações técnicas do produto. É muito importante que o engenheiro saiba quais os produtos comprar. Por quê? Muitas coisas dentro da qualidade da obra está voltado aos materiais. Então, quanto mais você conhecer o material, melhor, pois você vai estar diretamente ligado à qualidade dos serviços, empregando materiais de alta qualidade. A compra de produtos. A compra de produtos e materiais, equipamentos, é importante você sempre fazer cotações. Enfim, procurar no mercado qual que é o melhor custo-benefício para a sua obra ter maior sucesso. E sempre nas compras se atentar para cotação, prazo de entrega, porque muitas vezes você encontra o mais barato, mas ele te dá um prazo em, por exemplo, 7 dias, você tem que executar o serviço daqui a 2 dias, então não compensa. E também a forma de pagamento, quanto mais você conseguir esticar o pagamento, melhor, pois você vai executar o serviço e talvez você até adianta alguma medição receber do cliente, sendo que você vai pagar aquele material posteriormente. A próxima etapa, o próximo item que o engenheiro civil precisa saber em uma obra, para gerenciar uma obra, para tocar uma obra, é planejamento. Isso tem que estar muito claro na cabeça de um engenheiro, pois é ele, o engenheiro civil, quem faz o cronograma físico-financeiro. O cronograma físico-financeiro são as etapas da obra e a sua duração no tempo, tá? Aqui a gente tem uma foto ilustrativa de como é um cronograma físico-financeiro, onde tem algumas etapas aqui da obra. Eu poderia citar aqui, por exemplo, fundações, que seria uma das primeiras etapas na construção de um edifício. Depois da fundação vem a estrutura superior, né? Seriam pilares, vigas, lajes. Então isso tudo você determina no cronograma físico-financeiro. E também o custo e o recebimento, seria a venda daquele serviço. Como por exemplo, numa fundação, você coloca que a etapa vai durar 3 meses na sua obra, tá? E quanto você vai vender ao seu cliente essa fundação, quanto que vai custar? Então você coloca juntamente com a duração daquela etapa, fazendo assim um cronograma físico-financeiro. Também tem que se atentar, o engenheiro civil, a fazer um plano de ataque. Antes de você iniciar a obra, você tem que saber etapa por etapa, para depois você não ter surpresas na sua obra. Histograma. O histograma pode ser tanto de equipamentos, quanto materiais, quanto mão de obra, para você também ter noção do custo no período da sua obra. Vai ter períodos que você terá mão de obra, por exemplo, de 10 profissionais, na etapa seguinte você vai ter que ter 20 profissionais. Então você tem que ter um histograma da obra para você saber se orientar em cada mês, em cada semana, quantos profissionais você vai contar na obra, quantos equipamentos. Caminho crítico.
O caminho crítico no cronograma seria as etapas que você tem que percorrer na execução de uma obra mais crítica, ou seja, aquela que corre mais riscos de não ter o prazo concluído no tempo que você estabeleceu. Então isso é importante, pois você toma muitas decisões através do caminho crítico, para não deixar a obra estender do prazo daquele cronograma previamente estabelecido. Outra ferramenta de planejamento que o engenheiro civil precisa saber, precisa fazer, é a ferramenta de controle. O que é isso? Seria uma gestão à vista. O engenheiro civil, ele precisa, no canteiro de obras, ele precisa plotar todos os projetos, tudo que ele vai fazer na obra, para que todo mundo saiba, engenheiros, técnicos, a equipe operacional, do que se trata a obra, para que todo mundo tenha ciência das etapas que precisam ser realizadas. Então, essa gestão à vista pode ser o cronograma físico-financeiro colado na parede, colado num painel no canteiro de obras. Aí você faz reuniões semanais com a equipe para controlar o que já foi feito, o que está atrasado, o que vocês conseguiram adiantar. Então essa é uma ferramenta de controle muito importante, que o engenheiro civil necessita muito. Isso vai ajudar muito na coordenação das obras. Próxima etapa, operacionalização. Seria a montagem do canteiro, a mão na obra em si. O engenheiro civil, antes de começar uma obra, ele precisa planejar a montagem de um canteiro, montando o almoxarifado, onde que vai ficar todas as ferramentas, equipamentos, materiais para a execução da obra. Ele precisa montar o vestiário para a equipe poder se trocar e guardar seus pertences, refeitório para o pessoal de campo e pessoal do escritório, para ter suas alimentações, café da manhã, jantar, almoço, um escritório com sala de reuniões, para abordar, para deixar o pessoal de escritório como setor administrativo, como uma sala para o engenheiro civil poder se organizar, poder fazer as leituras de projeto. E também é importante saber montar as baias de materiais, por exemplo, material granular, areia, brita. Esse material ele tem que ficar estocado em baias para que as intempéries, como por exemplo vento, chuva, não prejudique a estocagem daquele material, para você não ter perda de materiais. Outro ponto muito importante na montagem dos canteiros é a logística. Isso é fundamental para o sucesso da obra. Um canteiro sem logística, provavelmente você vai ter mão de obra ociosa e vai ter perda de produtividade por interferência por exemplo, no caminho da pessoa pegar o material e levar para a frente de serviço. Se sua frente de serviço está muito longe daquele material, você vai perder muito tempo no deslocamento até a frente de serviço. Então é importante você estudar muito bem a logística para que não perca tempo em transporte de material ou transporte de equipamentos, ferramentas. A próxima coisa que a gente vai falar aqui é o controle de qualidade. O engenheiro civil, ele necessita de saber muito bem todos os processos da obra. Mesmo que ele não saiba, ele vai ter que consultar alguém que saiba para não ter retrabalhos. Retrabalho é uma coisa que dá muito prejuízo para as construtoras. Então é importante o engenheiro civil, toda obra que for iniciar, estudar muito bem cada etapa da obra
e todos os serviços, procurar os procedimentos mais adequados para não ter surpresas posteriormente. Ensaios técnicos. Por exemplo, esse é um tema muito importante. Aqui a gente tem uma foto de um slump test. Essa foto aqui, que é feito quando chega o caminhão do concreto e você vai saber o slump, ou seja, qual que é, se o concreto que você pediu, ele é mais, vamos dizer assim, entre aspas, líquido ou mais pastoso, mais concentrado, né? Porque isso determina a qualidade daquele concreto que você pediu, tá? Então é importante o engenheiro civil saber todos os tipos de ensaios técnicos e testes que serão realizados em cada etapa da obra. Ali a gente tem também uma foto de uma forma que o engenheiro civil ele tem a necessidade de saber todas as etapas, conforme eu falei anteriormente, e cobrar do seu carpinteiro como que faz. O engenheiro civil precisa saber como que se faz cada etapa da obra. Outro ponto importante, conhecimento dos materiais. Conforme eu falei anteriormente, o engenheiro civil ele precisa ler o caderno técnico de todo o material da obra. Por exemplo, cimento. Você precisa saber se é um CP2, se é um CP3, para cada concretagem que você vai fazer ou cada trabalho, etapa, serviço que você necessita de cimento, pois cada tipo de cimento tem uma determinada característica e aquela característica vai condizer com o sucesso daquela etapa ou o fracasso daquela etapa. O próximo assunto que a gente vai tratar aqui é o controle do cronograma físico-financeiro, ou seja, é a aferição dos serviços executados para controle e medição. A gente tem a primeira foto aqui, mostra um profissional fazendo a medição com uma trena a laser. O engenheiro civil ele necessita medir todos os serviços que são executados na obra. Os serviços aferidos você vai confrontar com um cronograma estabelecido. Ou seja, você vai ter uma composição de custo que vai vir do planejamento para você. Antes de pegar essa obra, alguém orçou, montou o cronograma, uma composição de custo. Você vai pegar essa composição e vai confrontar. Por exemplo, na instalação de um piso, no assentamento de um piso, você tem que veio do orçamento para você, que um pedreiro faz por dia, suponhamos 20 metros quadrados, assentamento de 20 metros quadrados diário, um pedreiro e um ajudante. E você na obra viu que está fazendo menos, você tem que tomar uma decisão para chegar naquele orçamento passado para você. Pois senão você provavelmente nesse serviço terá prejuízo. Então é importante todo engenheiro civil fazer a aferição dos serviços para saber se está condizente com o orçamento ou não, porque você vai ter que tomar uma decisão se não tiver. Agora, se tiver condizente e você estiver produzindo até mais que veio do orçamento, você pode adiantar outras etapas da obra e isso vai te ajudar muito também na condução dessa obra. A gente já falou também da gestão à vista, está aqui nesse item, porque é através da gestão à vista que você vai ter o feeling da sua obra. Você vai saber se ela está adiantada, se está no tempo certo ou se está atrasada. Se estiver atrasada, você tem que tomar uma decisão rapidamente para deixar essa obra no prazo certo. Coordenação de equipes. É importante o engenheiro civil ter ciência que ele vai coordenar equipe operacional,
equipes administrativas, equipes técnicas. Então, o engenheiro civil, ele é o xerife da obra, ele é o dono da obra. Ele precisa coordenar todas essas equipes e ter um jogo de cintura muito forte para considerar, para intermediar conflitos. Porque em obra a gente tem muito conflito entre equipe operacional, encarregado de obras, técnico de segurança, enfim, o engenheiro civil é quem intermedia todos esses conflitos. Então, ele tem que ser um líder, tem que ter persuasão, tem que ter poder de convencimento e tem que fazer a equipe trabalhar para ele. Tem que demonstrar capacidade de liderança e fazer com que todo mundo esteja no mesmo objetivo, que é entregar a obra no menor prazo, com a melhor qualidade e com sucesso para todos. Um outro ponto que a gente colocou aqui que é muito importante é a tomada de decisão. O engenheiro civil, ele toma decisão todos os dias em uma obra. É na compra de material, na definição de uma técnica para determinado serviço, de um determinado equipamento para determinado serviço. Então, ele sempre tem que fazer conta para verificar se aquela decisão é certa ou é uma decisão que pode trazer transtorno ao engenheiro, né? Então é muito importante esse jogo de cintura, saber controlar todos os custos, saber sempre fazer conta para o que é melhor naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Você tem que assentar o piso, uma parte do serviço lá é assentamento de piso. E você não tem a serra mármore para fazer aquele assentamento, ou seja, a maquita você não tem na obra. Você tem que tomar a decisão se você vai locar ou se vai comprar aquele equipamento. Para isso você precisa fazer conta. Quanto tempo você vai gastar naquela atividade? Às vezes você vai gastar muito tempo, que comprando o equipamento vai sair mais barato do que você locar o equipamento. No entanto, se você for gastar, por exemplo, uma semana e a atividade é muito pequena, se você comprar o equipamento, você vai deixar vai utilizar aquele equipamento por uma semana, depois ele vai ficar ocioso até o final da obra. Muitas vezes não compensa, não é certo? Então, essas decisões é muito importante para o engenheiro civil e é você que vai tomar essa decisão na obra. Finalizando aqui a nossa conversa da atuação do engenheiro civil em campo, é de extrema importância saber a segurança do trabalho, a saúde e segurança do trabalho, porque o engenheiro civil é quem preza pela saúde de todos na obra, juntamente com os técnicos de segurança, o pessoal da área de segurança. Mas o engenheiro civil, ele tem é prioritário do engenheiro civil cobrar dos funcionários o uso de EPI, a utilização de EPC, que é os equipamentos de proteções coletivas, né? Como por exemplo, uma atividade que você vai fazer e tem a circulação próxima àquela atividade, você tem que cercar aquela atividade, né? Aquele serviço com uma fita zebrada para que ninguém tenha acesso, que não esteja fazendo aquela atividade, para não correr o risco de ter um acidente e ter profissionais, né? Depois com o acidente eles vão ficar afastados, você vai ter perda de equipe e o mais importante é que aquele profissional pode sofrer com a saúde dele, não é isso? Então a gente tem que prezar pela saúde de todo mundo. Avaliar os riscos de cada atividade. Uma atividade que você vai fazer e você, por exemplo, trabalha em altura, onde os profissionais eles precisam
ter um treinamento específico para trabalhar em altura, que é a ANR, Norma Regulamentadora número 35. E você vai fazer por exemplo, você vai fazer uma atividade em altura. Os profissionais já têm esse treinamento de NR35. Mas você sente que eles vão trabalhar em andaime, e aquele andaime não está muito bom ou não foi muito bem montado, enfim, você sentiu que aquela atividade oferece algum risco à saúde dos profissionais. Tome muito cuidado com isso. Não faça atividade se você não tiver certeza que o pessoal está trabalhando com segurança, para não sofrer um acidente, porque o engenheiro civil é responsável direto por qualquer acidente na obra. Uma outra coisa muito importante é seguir todas as normas regulamentadoras para evitar que você sofra algumas consequências com o Ministério do Trabalho ou com as normas internas das empresas, e porque você precisa sempre ter uma obra de extrema qualidade, extrema economia e principalmente extrema segurança para todos. Meus amigos, eu espero que vocês todos tenham gostado dessa palestra. Um prazer enorme trazer esse tema para vocês, trazer um pouco da minha experiência em obras. Eu já toquei umas 5, 6 obras na minha carreira. Desde 2010 eu atuo na área, em estágio, e de lá para cá a gente já fez várias obras. Agradeço aqui a Conaproge a oportunidade de vir com esse conteúdo e passar para as pessoas que tenham interesse nesse assunto tão importante. Deixar aqui o meu contato para quem quiser mandar dúvidas, sugestões, consultar alguma coisa em relação à obra. A gente tem o maior prazer em responder a dúvida de vocês. Também deixei aqui o site da nossa empresa, da DISA Engenharia e Consultoria. A gente atua no mercado há 2 anos, já fizemos mais de 10 obras, concluímos mais de 10 obras. Entre elas, tem algumas obras que a gente fez gerenciamento de contratos, já fizemos obras de recuperação estrutural, restauro, reforma. A gente atua também na área de laudos e perícias, e também já fizemos até projetos estruturais. Enfim, a empresa cresceu muito, ela está bem grande hoje. A gente conta com engenheiros que atuam em campo, engenheiros que fazem projetos, fazem orçamentos. Então, para quem tiver interesse, é só entrar no nosso site também e conhecer um pouco da nossa história, da nossa empresa. E também eu tenho um projeto social, que é o DR com a Engenharia Civil. É um canal no YouTube, onde a gente disponibiliza vídeos sobre curiosidades da engenharia civil, sobre alguns conteúdos relativos a matérias no curso de engenharia civil, mas voltado para o estudante, aquele recém-formado na engenharia civil. Tem bastante coisa legal lá. Se vocês tiverem a oportunidade, dê uma passada lá no canal também, segue a gente, que a gente tem o maior prazer em produzir conteúdo para vocês. No mais, muito obrigado, desejo a vocês todos muito sucesso, que vocês sejam excelentes profissionais, que a engenharia tem muita coisa boa para proporcionar para vocês, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. Então, bom dia. Vou começar o processo de içamento aqui de painel. Vou mostrar para vocês como é que é. Aí, ó, tá aqui o painel. O pessoal que vai subir. Vamos subir o painel.
pessoal segurando com a corda. Lá em cima o pessoal com o balancinho, que vai fazer um encaixe dessa célula. O vento atrapalha um pouco, porque balança muito a estrutura, tanto do balancinho quanto da célula. Ali em cima aquelas peças metálicas são de encaixe, que lá se chama ancoragem. Olha, ela vai naquela peça ali, ó, atrás da célula, se chama gancheira. Olá meus amigos, hoje eu vim fazer um laudo estrutural numa casa antiga, numa residência antiga, e encontrei diversos problemas de vegetação. Olha só aquela árvore. Ela entrou por dentro da alvenaria e suas raízes foram indo na fundação, pegou a parte da esquadria. E aqui na frente também a gente tem um outro tipo de problema, que é uma outra vegetação também, que também entrou na fundação. Olha, tinha um respiro ali para a fundação direta e acabou que essa árvore surgiu nesse ponto. É bonito de se ver a natureza querer crescer, querer desenvolver, mas é uma pena ela destruir o patrimônio e a gente não cuidar. Fica aí o recado para a gente sempre cuidar do nosso patrimônio, não deixar a nossa memória se perder. Um abraço. Explica o procedimento do estuque aí, como é que é feito? Espera um pouquinho, tem que apresentar também? Não. Pode apresentar. Sou o Heronzinho, sou encarregado da DISA. Vamos fazer um tratamento de concreto, o estuque. Antes de iniciar todo o tratamento do estuque, tem que fazer o lixamento de concreto, selar esse concreto, passa o estuque, faz o polimento e com 3 mãos de envernizamento para dar o acabamento perfeito. Esse é o Antônio, um dos nossos profissionais qualificados para o tratamento de concreto. Isso aí, Maria. Manda um abraço pra turma. Um abraço para a turma do YouTube.